Há algo que diferencia os que prosperam daqueles que passam a vida inteira lutando pelo básico, a forma de pensar. Antes que qualquer riqueza se manifeste no mundo físico, ela já existe no mundo mental. Os ricos não pensam como os pobres, e isso não é arrogância, é consciência. Napoleon Hill dizia: o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E é aqui que tudo começa. A diferença está no tipo de pensamento que domina sua mente todos os dias. Enquanto muitos olham para o que falta, os que prosperam olham para o que podem criar. Enquanto uns veem limitações, outros veem oportunidades disfarçadas. E o mais curioso, a maioria das pessoas acha que precisa ter dinheiro para começar a pensar como rico. Mas é justamente o contrário. Você precisa pensar como rico para atrair o dinheiro. Tudo o que você vive hoje é o reflexo exato do seu padrão mental. Os seus pensamentos, palavras e emoções criam o campo magnético que atrai experiências compatíveis. Quem vive reclamando, dizendo que dinheiro é difícil, a vida é injusta ou os ricos são gananciosos, está, sem perceber, expulsando a prosperidade da própria vida. O primeiro passo para despertar a mente milionária é observar o que você pensa sobre o dinheiro. O dinheiro é energia, e ele flui na direção de quem o trata com respeito, propósito e inteligência. Quando você muda o modo de pensar, o universo começa a mudar o modo como responde a você. Pare e reflita. Quando você fala de riqueza, o que sente? Inveja, raiva ou inspiração? A resposta a essa pergunta revela exatamente como o dinheiro enxerga você. Porque sim, o dinheiro tem uma energia viva, e ele se aproxima daqueles que o acolhem com sabedoria e não daqueles que o rejeitam com medo. A mente pobre pensa: eu preciso trabalhar duro para ter o mínimo. A mente milionária pensa: como posso multiplicar valor e transformar o máximo? É uma pequena diferença de perspectiva, mas ela muda tudo. E aqui está o segredo. Os ricos não esperam as condições ideais para agir. Eles criam as condições. Eles sabem que o poder de prosperar não vem do ambiente, vem da mentalidade. O dinheiro é apenas uma consequência natural de quem você se torna. A maioria das pessoas acredita que para mudar de vida, precisa primeiro mudar o que está do lado de fora. O emprego, o salário, o governo, a sorte. Mas o que os ricos descobriram, e o que Napoleon Hill repetia em todos os seus estudos, é que nada muda do lado de fora enquanto você não muda por dentro. O pensamento é a semente da realidade. Se você planta medo, colhe escassez. Se planta fé, colhe prosperidade. E o solo onde essa semente cresce é a sua mente. Mas o que isso significa na prática? Significa que o seu mundo externo é apenas o reflexo exato do seu mundo interno. Você nunca ganhará o que acredita não merecer. Você nunca atrairá o que, no fundo, rejeita. E é por isso que tantos passam a vida tentando fazer dinheiro, quando o verdadeiro segredo é tornar-se alguém que atrai dinheiro naturalmente. A mente milionária não é movida pelo medo de faltar, e sim pelo prazer de criar. Ela entende que riqueza é mais do que números, é um estado de consciência. Um homem rico sem propósito logo se torna vazio, mas um homem com propósito atrai recursos de todos os lados, porque o universo reconhece a intenção por trás da ação. Por isso, a primeira grande transformação é interna. Remude a crença de que o dinheiro é sujo. Pare de pensar que enriquecer é sorte. Já entenda que prosperar é uma consequência natural de crescer como pessoa. Quando Napoleon Hill entrevistou os maiores milionários de sua época, ele percebeu um padrão inegável. Todos tinham clareza, disciplina e fé inabalável. Eles não esperavam as oportunidades, eles as criavam. E o que parecia coincidência para os outros era apenas o resultado de uma mente treinada para ver possibilidades onde a maioria via problemas. Pense nisso. Duas pessoas podem olhar para o mesmo desafio, mas uma vê uma parede, enquanto a outra vê uma porta. A diferença está na forma de pensar. Quando você decide mudar sua mentalidade, o mundo inteiro começa a mudar sua forma de reagir a você. As oportunidades que antes passavam despercebidas começam a aparecer. As pessoas certas começam a se aproximar. E os caminhos que pareciam fechados se abrem como se sempre estivessem esperando pela sua coragem. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Pensar como um rico não é apenas imaginar dinheiro.
Reagir, falar e sentir como alguém que já é próspero. Reandar de cabeça erguida. Agradecer pelo que tem e agir com grandeza, mesmo nas pequenas coisas. Napoleon Hill dizia que a fé é o elo invisível entre o desejo e a realização. Quem acredita profundamente no próprio poder começa a emitir uma vibração que o mundo reconhece e responde. E é por isso que alguns parecem ter sorte, porque vibram na frequência da abundância e não da carência. A mente é como um campo fértil, mas ela não escolhe o que vai crescer. Se você plantar medo, o medo floresce. Se plantar fé, a fé floresce. E é aqui que muitos perdem o jogo da prosperidade sem nem perceber. Napoleon Hill chamava o medo de o inimigo invisível, porque ele se disfarça. Ele se veste de prudência, de lógica, de cautela. Mas, na verdade, é o medo quem sussurra. E se não der certo? E se eu perder tudo? E se eu não for capaz? Essas vozes silenciosas são as grades que mantêm a maioria das pessoas presas a uma vida de limitação. E enquanto você acreditar nelas, o dinheiro e qualquer forma de abundância continuará se afastando de você. A mente milionária, por outro lado, reconhece o medo, mas não se curva diante dele. Ela entende que o medo é apenas um reflexo do desconhecido, não um aviso de fracasso, e que todo grande salto exige atravessar o território da dúvida. Lembre-se, todo milionário um dia foi um sonhador desacreditado. A diferença é que ele acreditou um pouco mais, insistiu um pouco mais, e não desistiu quando o medo bateu à porta. Mas há outro inimigo invisível que impede o crescimento: a inveja. A inveja é o veneno mais silencioso contra a prosperidade. Quando você inveja, você diz ao universo, isso não é meu. E o universo, que só entende vibrações, responde, então não será. Por isso, o primeiro passo para pensar como um rico é vibrar na alegria pela conquista dos outros. Aplauda quem vence, porque quando você faz isso, está dizendo, eu também sou parte dessa energia de abundância. E essa energia, acredite, sempre retorna multiplicada. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas perceba, conceber e acreditar. Conceber é imaginar. Acreditar é aceitar como verdade. E é aí que mora a diferença entre desejar e manifestar. Desejar é pensar com o coração, mas duvidar com a mente. Manifestar é pensar, sentir e agir como se o resultado já fosse real. A fé é o combustível da ação. Sem ação, a fé morre. Mas sem fé, a ação é vazia. Os ricos aprenderam a alinhar os dois. Acreditam antes de ver e agem como se já fosse real. A mente milionária não diz, quando eu tiver dinheiro, vou investir. Ela diz, porque eu acredito, eu começo agora, mesmo pequeno. E esse ato de coragem é o que faz o universo se mover. Hill falava que existe uma força invisível, o infinito inteligente, que responde aos pensamentos dominantes. Se o seu pensamento dominante é escassez, você cria mais dela. Mas se o seu pensamento dominante é abundância, a realidade começa a se moldar para combinar com essa frequência. A prosperidade não é uma corrida, é um alinhamento. E esse alinhamento começa quando você vence o medo e substitui a dúvida pela certeza. A mente milionária não nasce pronta. Ela é construída, e se existe um segredo que Napoleon Hill descobriu após entrevistar mais de 500 dos homens mais ricos da história, é este. Riqueza é resultado de hábito mental, não de sorte. Você quer saber por que a maioria nunca enriquece? Porque alimenta hábitos que empobrecem. Pensam em escassez, falam de escassez e tomam decisões baseadas no medo. Enquanto isso, os ricos constroem padrões mentais que atraem oportunidades como um ímã. Um dos primeiros hábitos é o da clareza absoluta de propósito. Hill dizia, defina um objetivo principal e dedique-se a ele como se sua vida dependesse disso. A maioria das pessoas quer ter dinheiro, mas não sabe por quê, nem quanto, nem para quê. A mente milionária não trabalha com algum dia. Ela trabalha com planos e prazos. Ela escreve metas. Ela visualiza. Ela se compromete. E, principalmente, ela sente que já é dona daquilo que busca. Outro hábito poderoso é o domínio da fala interna. Os pobres em espírito reclamam. Dizem, não posso, está difícil. A vida é injusta. Essas palavras por si só são ordens mentais. O subconsciente não questiona. Ele apenas obedece. Cada vez que você diz, eu não consigo,
Sua mente grava isso como verdade e bloqueia qualquer saída. A mente milionária, por outro lado, usa a palavra como ferramenta de criação. Ela diz: eu vou encontrar um jeito. Eu estou no caminho certo. Eu mereço prosperar. Essas afirmações não são frases bonitas. São comandos que reprogramam a mente para vibrar na frequência da realização. O terceiro hábito é o poder da associação. Você nunca verá alguém realmente próspero cercado de pessoas negativas. Hill chamava isso de mastermind, a união de duas ou mais mentes, alinhadas em um mesmo propósito. Quando você se conecta com pessoas que acreditam em crescimento, o seu campo mental se expande. Mas se você convive com quem vive reclamando, a sua energia é drenada. E energia drenada não cria prosperidade, cria cansaço e paralisia. Outro hábito crucial é o da ação constante. Não existe sorte para quem se move todos os dias. A ação é o diferencial entre o sonhador e o realizador. Os ricos não esperam se sentirem prontos. Eles começam. E o preparo vem com o caminho. Eles sabem que cada tentativa é uma semente plantada. E quem planta, colhe. Cedo ou tarde o fruto aparece. Mas há algo mais sutil, e talvez o mais importante de todos os hábitos: o da gratidão consciente. Hill dizia que a gratidão é o elo que liga o homem à fonte criadora. Enquanto muitos pedem, os sábios agradecem. E quanto mais você agradece, mais a vida lhe dá motivos para continuar grato. A gratidão é o antídoto da escassez, porque ela ensina a mente a enxergar o que já existe de abundante. Por isso, todos os dias, a mente milionária reserva um momento para agradecer. Pelas oportunidades, pelas lições e até pelos desafios. Porque o verdadeiro sábio entende que cada dificuldade traz dentro de si a semente de um benefício maior. Esses hábitos, clareza de propósito, domínio da fala, boas associações, ação contínua e gratidão, formam a base de uma mente que atrai prosperidade com naturalidade. Não porque é mágica, mas porque ela está alinhada à lei universal do crescimento. A mente milionária entende que o universo não recompensa quem apenas deseja, recompensa quem vibra, age e confia. Agora que você entendeu os segredos da mente milionária, existe uma pergunta que precisa ecoar dentro de você. Você está pensando como um rico? Ou como alguém que ainda espera a sorte mudar? Porque o que diferencia os que conquistam dos que desistem não é o talento, nem o diploma, nem a herança, é a mentalidade. Napoleon Hill provou isso ao entrevistar homens que começaram do zero e criaram impérios. Eles não esperaram as condições ideais. Eles decidiram ser milionários primeiro na mente, e só depois o mundo respondeu. A verdade é simples, mas poderosa. Se você não atrai o que quer, você atrai o que acredita ser. Se dentro de você há escassez, o universo responde com falta. Mas quando dentro de você há convicção, propósito e fé, o universo abre portas que antes pareciam impossíveis. E é por isso que Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Os ricos não são melhores do que os outros, apenas pensam diferente. Eles aprenderam que o dinheiro é uma energia, e energia flui para onde há direção, disciplina e gratidão. Enquanto muitos fogem do esforço, os prósperos abraçam o processo, porque sabem que cada desafio é uma escada rumo à grandeza. E talvez, neste exato momento, a vida esteja te testando. Talvez você esteja cercado de contas, de medo, de incertezas. Mas preste atenção, é exatamente aí que o despertar começa. A mente milionária nasce na adversidade, porque é quando tudo parece escuro que você descobre a sua própria luz. Feche os olhos por um instante. Visualize a vida que você quer. Não apenas o dinheiro, mas a paz, a liberdade e o sentido. Sinta que ela já é sua, porque se você consegue ver com a mente, mais cedo ou mais tarde, vai tocar com as mãos. E lembre-se, os ricos não esperam pela motivação. Eles criam movimento. A cada dia, um pequeno passo. A cada decisão, uma semente plantada. E um dia, quando você menos esperar, olhará para trás e perceberá que a prosperidade não foi um milagre. Foi o resultado da sua nova mentalidade. Acorde para a riqueza que já existe dentro de você. Você não precisa de mais sorte. Precisa de mais consciência. E a partir de hoje, escolha pensar, falar e agir como alguém próspero. Porque é assim que tudo começa. Se essa mensagem tocou você,
Não saia sem deixar o seu like. Ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão despertando para a prosperidade. Comente aqui abaixo. Eu escolho pensar como um milionário. E se você quer continuar aprendendo os segredos da mente próspera de Napoleon Hill, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deus abençoe.